acharam? Amém? Versículo 1: com a perfeição dos teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, ó Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos apagados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois o dia dos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é Deus, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele em quem ti confia. Amém? Nós somos esse povo que é feliz, que é bem-aventurado, porque nós confiamos no Senhor. Amém? Há alguém aqui nessa noite que confia no Senhor? Levanta as suas mãos. Amém? Nós somos esse povo que crê e tem a convicção de que a nossa confiança está no Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e já se colocar na presença desse Deus que é tremendo, que é santo, que está cuidando de nós, que visita a sua casa, que visita a sua família, que está protegendo a mim e a sua família, que ouve as nossas orações, que intercede por nós, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez humano, o Deus que se fez céu, está aqui nessa noite, está aqui para receber a sua adoração, está aqui para receber a sua gratidão, está aqui para ouvir os seus pedidos, e está aqui também para falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite por essa grande oportunidade de te adorar, oportunidade, ó Deus, de termos fôlego de vida para a cada dia adorar ao Senhor, a cada domingo, Pai, render graças ao Senhor. Nós pedimos, Pai, que não somente as músicas, mas o nosso coração venha a ser aceito pelo Senhor nessa noite. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor, Deus, nos limpe a cada dia e nos ajude, Pai, a agradar ao Senhor. Queremos entregar as nossas aflições, as nossas preocupações, tudo aquilo, ó Deus, que tira o nosso foco, tudo aquilo, ó Deus, que nos distrai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor lance por terra nessa noite, porque o que mais queremos nessa noite é te adorar, é te bendizer, é dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos dizer ao Senhor, aleluia, maranata, ora vem Senhor Jesus. Queremos dizer a Deus que nada somos sem o Senhor. Queremos dizer a Deus que nós precisamos de Ti. Queremos, Pai, dizer ao Senhor que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Que vidas nessa noite sejam curadas, que vidas nessa noite sejam restabelecidas, que vidas nessa noite, ó Deus, sejam alcançadas pela Tua presença e pela Tua palavra nessa noite. Vá de encontro, Deus, aos enfermos. Vá de encontro, Deus, àqueles que estão trabalhando. Vá de encontro àqueles que estão ouvindo esse culto pela internet. Fale a cada coração nesta noite. E ministra, Deus, e tenha liberdade no nosso meio para fazer milagres. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? E eu vou convidar você a ficar de pé, o ministério à frente. Nós vamos estar adorando ao nosso Deus nessa noite.
som. Quero dizer para você nessa noite que você tem um Pai, amém? Quero dizer para você nessa noite que você tem um Pai, amém? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. E Ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Que você possa falar com esse Deus nessa noite. O Pai é nosso e Ele cuida de cada um de nós, amém?
dia em que Ele irá buscar a sua noiva, irá buscar a mim e a você, a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos.
Senhor, a tua glória sobre a vida de cada um aqui. Nós queremos, Pai, agradecer pela tua presença. Que a tua presença, ó Deus, nos ajuda a vencer cada gigante, cada dificuldade. A tua presença nos encoraja, a tua presença nos anima, a tua presença nos atrai, a tua presença nos dá força, a tua presença nos enche de fé. Ó Deus, tem liberdade no nosso meio, manifesta a tua presença. E o que mais nos alegra é que somos templo do teu Espírito Santo. A tua presença habita em nós. Nós queremos, Pai, que o Senhor continue agindo em nossas vidas, porque o Senhor um dia nos atraiu com a tua presença. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me caiu, e o meu coração queimou até que e um dia a tua glória vai mais comigo. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me caiu, e o meu coração queimou até que me sumiu. E um dia a tua glória, um dia a tua glória vai
É isso, irmãos, nesse momento de dedicação, de vidas e bens diante do Senhor, Salmo 84 foi o salmo que nós lemos no início do culto. Quero ler apenas o versículo 11. Versículo de número 11, do Salmo 84. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e não recusa nenhum bem aos que andam corretamente. Existe uma outra versão que diz: o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam corretamente. Irmãos, Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Amém? Deus tem prazer em abençoar. Porque como nós lemos aqui, Deus é Pai. Às vezes tem uma noção de um Deus que a gente tem que fazer muita coisa para agradar a Ele e Ele fazer alguma coisa para nós. Essa é a visão dos deuses lá, que não são os verdadeiros deuses. Só o nosso Deus é Deus. Mas a visão que se tem de um Deus é que a gente tem que fazer muita coisa para agradar esse Deus e de alguma forma a gente recebeu o favor dele. É assim que, ao longo de toda a história da humanidade, o ser humano se relacionou com Deus. Ou seja, eu faço para Deus, para que Deus abençoe a minha plantação. Eu ofereço sacrifício para Deus, para que Deus faça alguma coisa na minha fazenda. Eu faço alguma coisa para Deus, para que de alguma forma Ele retribua. Só que na verdade, o que mais nós precisamos, Jesus fez por nós, sem a gente merecer e sem a gente fazer nada em troca, que foi ter entregue o seu único filho na cruz do Calvário. Irmãos, é só isso que Jesus fez por nós, já é motivo de nós sermos fiéis a Ele ao longo de toda a nossa vida. Mas o texto está nos dizendo que Deus não negará bem algum aos que andam corretamente, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. O Senhor dá graça, dá favor imerecido, isso que é graça, e o Senhor também dá glória, ou seja, o Senhor honra aqueles que andam corretamente nos seus caminhos. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Sabe, irmãos, andar retamente com Deus é o que mais Deus espera de nós. Quando há o desejo no nosso coração de andar reto com Deus, de obedecer a Deus, de cumprir a sua palavra, de se esforçar ao máximo para ser fiel a Ele, irmãos, Deus contempla o nosso coração. Deus vê a nossa oferta, da mesma forma como Ele fez com Caim e Abel, Ele aceita a nós e a nossa oferta. Deus não quer somente a nossa oferta, Ele quer a nós e a nossa oferta. Então, irmãos, o desejo do coração de Deus é que a gente viva uma vida reta, ou seja, o objetivo nosso não é simplesmente as bênçãos de Deus, mas agradar a Deus. E agradando a Deus, as outras coisas são acrescentadas. Eu me lembro de Salomão, em 1 Reis capítulo 3, quando o próprio Senhor chega para Salomão e diz, quando ele estava assumindo o reinado no lugar do seu pai Davi, e ele chega: pede-me o que você quiser. Deus falou com Salomão, e ele poderia ter pedido muitas coisas, mas o que Salomão pediu? Sabedoria. Porque eu tenho um grande desafio e eu preciso conduzir esse povo. Então Salomão pede sabedoria a Deus. Então Deus se agradou do pedido de Salomão, porque Salomão andou retamente com Deus, pelo menos naquele momento. E em consequência disso, desse coração voltado para Deus que Salomão no início da sua vida, na sua juventude ele teve, Deus o abençoou com muitas outras coisas, com muitos bens, com muitas outras coisas. Deus abençoou a vida de Salomão. Então, a palavra do Senhor também nos diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Não sei como você anda, se você anda muito preocupado. Pastor, eu estou aqui ouvindo o Senhor falar, mas estou pensando no boleto que eu tenho que pagar. O Senhor está falando aí, eu estou pensando na dívida que eu tenho que ver. Meu irmão, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Se preocupe apenas
em agradar a Deus, e andar retamente com Deus. E as outras coisas, quando você menos esperar, Deus providencia o que você precisa. Quando você menos esperar, meu Deus, de onde veio esse recurso? É Deus que viu o seu coração reto e não nega bem algum aos que andam corretamente. Nós possamos com alegria trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Quero pedir a você, se for possível, se você puder, Deus tocar no seu coração, nós abençoamos famílias que muitas vezes precisam de um alimento, ou há pessoas, o marido que está desempregado. Então nós recolhemos também sacolão, alimentos, mantimentos. Se você também puder trazer para abençoar famílias, também Deus estará grandemente te abençoando. Amém? Pedir você para ficar de pé. Enquanto cantamos, você pode fazer o seu dízimo na sua oferta. Os irmãos têm um envelope ali atrás, tem caneta, os irmãos anotam o nome, o valor, a data e coloquem aqui no gasofilácio. Amém? Que Deus abençoe.
de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria que você, por gentileza, se assente. Quero saudar os irmãos que estão conosco nessa noite. Quero saudar um amigo que está aqui, do lado do irmão Fábio ali. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Dá um abraço apertado nele aí, Fábio. Amém? Aperta ele, aperta bem. Amém. Que Deus esteja nos abençoando, família também, sua filha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Marcelé com a família aí, só falta o papai, né? Mas está aí a família, Deus abençoe também. Deus esteja, Deus abençoe. Irmãos, estamos planejando recomeçar o culto infantil, tá? Fiquem tranquilos. Porque as crianças, né, ficam no meio do culto com a gente, aí nós já estamos planejando recomeçar o culto infantil. Quando você abre comigo Êxodo capítulo 1, versículo 22. Êxodo capítulo 1. Versículo 22, e depois vamos ler do capítulo 2, a sequência, do 1 ao 10. Quem achou, diga amém. Amém? Êxodo capítulo 1, versículo número 22. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram. Quanto às meninas, deixem viver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betudo e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e a criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Vamos orar? Pai, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração através dessa palavra. Abre o nosso entendimento. Tira as distrações, tudo aquilo, ó Deus, que nos tira o foco da Tua palavra nessa noite. E fale comigo, e fale conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Queria pedir a você, que é uma coisa muito fácil, né, de se encontrar, né, a pessoa mais bonita que estiver aí do seu lado, e falar com ela o tema da mensagem. Não tenha medo. Deus está no controle. Irmãos, você não tomou café à tarde. Deve ser isso. Deve ser alguma coisa desse tipo. Tá? Mas pela fé, pensa rapidamente no lanche depois do culto. Aí você enche o pulmão, né, e fala aí para essa pessoa aí: não tenha medo. Não tenha medo. Deus está no controle. Falou do lanche, melhorou mais, né? Irmãos, eu quero trazer essa palavra ao nosso coração, a palavra que primeiramente Deus falou comigo. Deus fortificou a minha fé e a minha esperança nele, nessa palavra, e é a palavra que Deus compartilhou ao meu coração para compartilhar com você nessa noite. Irmãos, o ser humano lida em todo o tempo com medo. Muitas pessoas, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, enfrentam medo. Medo de tudo. Medo, há algum tempo atrás, nós tínhamos medo de sair de casa, porque a gente estava na pandemia. Quantas pessoas tinham medo até de sair para trabalhar? É isso? Quantas pessoas tinham medo de sair de casa
ir até no hospital, ou até mesmo ser consultado. Irmãos, há pouco tempo atrás, a gente estava apavorado, ouvindo os noticiários, porque tudo alimentava o nosso medo. Medo de sair de casa, medo de entrar num carro e não saber se a pessoa está com coronavírus ou não, medo de até mesmo se estiver gripado e ir num posto de saúde, porque a gente pode ir lá para se consultar e voltar com o vírus. Irmãos, a gente viveu um tempo muito difícil e graças a Deus passou. Mas foi um tempo, irmãos, muito difícil, que o nosso coração estava tomado pelo medo. O ser humano, irmãos, é um ser que tem medo por natureza. Na verdade, uma pouca dose de medo é bom até para a sobrevivência, por isso que Deus coloca esse instinto em nós. Mas as pessoas, irmãos, muitas vezes ficam com medo. Medo de ficar desempregado. Como que eu vou pagar as contas? Medo de não saber como eu vou pagar as dívidas. Eu tenho dívidas, eu não sei de onde que eu vou tirar, eu tenho medo. Medo de baterem na minha porta, medo de meu nome entrar no Serasa, SPC. Eu tenho medo, porque como que eu vou pagar as minhas dívidas? Medo até mesmo de uma consulta médica, medo de passar por um procedimento médico. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos muito medo. Medo de viajar, medo de sair de casa, medo de saber se a gente vai ou não volta mais, medo de mandar os filhos para a escola. Nós estamos vivendo isso, não estamos? Estamos preocupados, e com razão. Preocupados e com razão. Porque, irmãos, as notícias que nós estamos vendo nos noticiários não são boas e nos deixam com muito medo. Medo do ser humano. Irmãos, não adianta dizer, eu não tenho medo. Irmãos, todos nós temos algum tipo de medo. Medo do casamento fracassar. Medo dos nossos filhos escolherem caminhos errados para crescerem. Irmãos, em toda a fase da nossa vida, vai mudando um tipo de medo, mas a gente sempre se depara com algum medo. E nessa família, irmãos, que na verdade era Abrão e Joquebede, eles também passaram por uma situação de medo. Por quê? Só para contextualizar você, Faraó, depois de José, foi o próximo rei daquela época, foi o próximo governante daquela época. E ele verdadeiramente perseguia o povo de Deus, os israelitas. E a primeira coisa que Faraó fez foi aumentar os impostos para prejudicar a renda do povo de Deus. Porque a lógica de Faraó era o quê? Se eu aumentar os impostos desse povo, a renda deles vai cair. A renda deles caindo, eles não vão ter condições para gerar filhos. E não gerando filhos, o povo vai diminuir. Essa era a ideia dele. Mas isso não adiantou. Porque mesmo aumentando os impostos, a renda diminuindo, o povo continuou a crescer. Ou seja, o povo levou a sério aquela palavra crescer, multiplicar. Então o povo continuou crescendo. A segunda atitude de Faraó em relação ao povo de Deus que estava escravo no Egito era matar todos os meninos recém-nascidos. Qual era a ordem que foi dada às parteiras? Olha, se nascer uma menina, você deixa ela viver. Se nascer um menino, você mata. Essa era a ordem das parteiras naquele momento. Um grande perigo, um grande medo que elas estavam passando. Irmãos, qual foi a justificativa das parteiras para não executar aqueles meninos? Olha, as mulheres hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. Então, toda vez que uma mulher hebreia dava à luz a um filho homem, a gente não conseguia matar, porque ela já tinha nascido. E assim conseguiram driblar de alguma forma, né, a ordem de Faraó. Mas elas tinham medo. Medo de ter que matar aqueles meninos e medo da consequência que elas teriam por não matar aqueles meninos. Um contexto de medo, um contexto de perseguição, um contexto em que elas não sabiam o que ia acontecer. E a terceira medida de Faraó foi dizer para que eles lançassem os meninos no rio, porque ele descobriu que as parteiras não estavam matando os meninos. Então disse para eles, olha, lança os meninos no rio. E o rio Nilo, se você for estudar um pouquinho sobre isso, era cheio de crocodilos, era cheio de feras. E qual era a intenção de Faraó de mandar lançar os meninos no rio? Para que eles morressem. Então, irmãos, um contexto de medo, um contexto que qualquer mãe não gostaria de ter um filho naquele momento, um contexto em que o medo era natural, mas o que me chama a atenção nesse momento de Joquebede é que a fé dela era
é sobrenatural. E o grande problema para nós em relação ao medo é não deixar o medo nos paralisar. Ou seja, não deixar com que o medo não nos deixe sem reação. Porque isso trava a nossa vida e nos impede de ver aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, qual foi o contexto no qual Joquebede teve que lançar essa criança entre os juncos? O medo que ela estava passando. Irmãos, naquele tempo, devido a esse decreto de Faraó, ela também poderia ter sido morta se não tivesse feito isso. Irmãos, quantas vezes você já passou por medo? Quem sabe você está com medo hoje. Hoje nós temos com medo, e com razão, de mandar nossos filhos para a escola. E a gente, irmãos, tem que cobrar segurança mesmo. A escola tem que ter segurança. Sim ou não? A escola tem que ter vigilância. As escolas em geral, irmãos, eu como professor, a gente também vai para a escola com medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aí tem os abençoados ainda que vão para a escola com réplica de arma ainda. Só para apavorar e fazer ameaça. Irmãos, a gente está vivendo um tempo de medo. Mas a única coisa que Deus não quer em relação a isso é que o medo nos paralise. Porque se o medo nos paralisar, irmãos, a nossa fé naufraga. Irmãos, eu já passei por algumas situações em que eu fiquei com muito medo. Certa vez, nós estávamos ali na nossa casa no Joque, e eu já compartilhei com os irmãos que na minha casa já tinha ali um centro, né, de umbanda, de macumba, e nós retiramos todos aqueles objetos que estavam lá dentro e fizemos um culto de gratidão a Deus. No dia do culto de gratidão a Deus, o muro de trás, que não estava muito firme, de repente, depois do culto, eu fui entrar para dormir, na época eu morava sozinho, de repente eu ouvi um estrondo, um barulho forte, quando eu fui ver, o muro estava caído. Porque depois daquele culto, os vizinhos foram lá e tombaram aquele muro. E aí veio o pavor, porque tinha um cachorro feroz do outro lado, tinha também a minha irmã, que era mais nova também, que morava comigo do outro lado, e veio o pavor. E eu, sem entender o que aconteceu, eu simplesmente entrei, né, porque eu fiquei com medo de alguma pessoa entrar ali e fazer alguma coisa, né, e o cachorro também entrar ali e fazer alguma coisa ali com a gente. Eu simplesmente tranquei a porta do meu quarto e falei: Senhor, que o Senhor me ajude a dormir, porque senão, só misericórdia de Deus. Medo de alguém entrar na sua casa, medo de barulho, medo de escuro. Tem alguém que tem medo de escuro aí? Medo de escuro. Medo de bicho. Isso aí é de Duda. Duda tem medo de bicho. Rã, marimbondo. Quem tem medo de cobra, aranha. Duda, meu Deus do céu. Isso aí, Duda, qualquer coisinha é um bicho. Não, é só um mosquitinho só. Medo de inseto, medo de bicho. Tem gente que tem medo. É isso? Irmãos, eu também já passei por uma situação em que minha casa foi assaltada. Eu cheguei na minha casa, era na luz do dia e a minha televisão não estava no lugar. Retiraram minha televisão e meu computador. E aí bateu o medo, o desespero. Saí andando pela casa, cadê? Será que levou dinheiro? Não levou dinheiro? E a gente andando pela casa, será que tem alguém aqui? E como foi difícil, irmãos, voltar a entrar dentro de casa sem imaginar que alguém estava escondido dentro da minha casa. Não sei se você já passou por isso. Se você já passou por assalto, alguém já assaltou a sua residência. Mas, a pessoa que estava assaltando, assaltou toda a vizinhança ali. Entrava dentro de casa apavorado. Será que tem alguém aqui dentro? Será que voltaram para buscar mais coisa? Medo. Já passou por isso? Medo, pavor, sem saber o que vai acontecer. Irmãos, quando eu fui assaltado, na minha casa foi assaltado, levaram os cartões. Aí eu ficava o tempo todo na internet vendo se tinham comprado alguma coisa com o meu cartão. Liguei, cancelando meu cartão com medo. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Medo. Situações de pavor, situações de medo. E nesse momento aqui, irmãos, essa mulher chamada, essa mãe chamada Joquebede, ela teve muito medo. Porque era um momento que não era propício para se ter criança, para se ter filho. Porque no momento em que o decreto de Faraó era que matassem todos os meninos, dar à luz a um menino seria como se fosse uma sentença de morte. Eu me lembro que Thalita nasceu em 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. A gente não queria nem sair de casa, nem ir para o hospital. Mas a gente teve que entrar no hospital. A gente teve que ter a cirurgia. Teve que dar à luz a criança. E Deus estava no controle de todas as coisas.
mas batia o medo? Batia. Não era um momento propício para se ter filhos, para se entrar no hospital. Mas mesmo nesse momento que não era propício, mesmo nessa situação improvável e desfavorável, Deus estava no controle da vida de Joquebede, de Moisés, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Amém? Meu irmão, Deus tem um propósito na nossa vida. E nessas horas de grande vida, a gente tem que se apegar a isso. Porque nada sai do controle de Deus. Apesar de nós estarmos ouvindo muitas notícias ruins, que a gente fica se perguntando onde estava Deus quando aquelas crianças foram atacadas. Onde estava Deus? Sabe, irmãos? Tem situações que a gente não tem resposta. Mas o que nós precisamos é continuar confiando nesse Deus. Porque a gente vai confiar em quem? A quem nós iremos confiar? Irmão, Jesus diz: no mundo vocês terão medos, mas tenham bom ânimo, eu venci todos eles. No mundo vocês vão ter aflições, e o medo é uma aflição. É algo que fica te remoendo e você não sabe o que vai acontecer. Medo de pegar a estrada, medo de entrar no tiroteio, medo. A gente tem medo, irmãos. Nós, como seres humanos, temos medo. A palavra de Deus nos fala sobre Elias. Elias foi um homem de Deus, homem de oração, homem de fé. Mas diante, nós falamos isso sobre Jezabel hoje pela manhã. Quando ele recebeu a ameaça de morte de Jezabel, ele correu de medo e pediu a morte. Porque apesar de sermos pessoas de Deus, somos seres humanos que temos medos e preocupações. E o problema não é isso. O problema não é a gente não ter medo. O problema é a gente deixar o medo dominar, a ponto de te paralisar. E isso neutralizar a sua fé. A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos nessa história, com as parteiras ainda, em Êxodo capítulo 1, é que diante do medo, tema a Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diante do medo, tema a Deus. Tema a Deus. Provérbios capítulo 1 vai dizer que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. É reconhecer Deus nos seus caminhos. Tema a Deus. Temer a Deus levou as parteiras a não obedecerem a Faraó, mas a obedecerem a Deus. Temer a Deus fez com que aquelas mulheres guardassem a vida daqueles meninos e guardassem o propósito e o plano de Deus para livrar aquele povo. Aparentemente Moisés era o problema, porque um menino nascer naquele período era uma sentença de morte, mas na verdade Moisés era o libertador daquele povo que estava na escravidão. Às vezes, irmãos, Jesus também, quando nasceu num período muito difícil, em que Herodes queria matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas o fato de estarmos vivendo um momento difícil não significa que Deus não está no controle de todas as coisas. As parteiras temeram a Deus, versículo 17 do capítulo 1, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Diante do medo, elas temeram a Deus. Eu posso ter medo do homem, mas ainda acima de tudo eu temo a Deus. Eu posso temer o que o homem pode me fazer, mas acima de tudo eu temo a Deus, eu confio em Deus, e sei que Ele está no controle da minha vida. Meu irmão, Ele está no controle da nossa família, Ele está no controle da nossa vida, Ele guarda os nossos filhos, mesmo que não estejam aos nossos olhos, ou que a gente consiga ver, Ele está no controle. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, é que é num ambiente de medo que a nossa fé é aperfeiçoada. Irmãos, nesse momento, e aí eu preciso explicar esse detalhe do texto para você, nesse momento em que ela teve esse decreto, em que ela tinha que fazer alguma coisa, o texto vai dizer no versículo 3, acompanha comigo o versículo 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Então o que Joquebede fez? Ela escondeu o menino. Ela guardou o instinto materno, natural. Diante do perigo, o que a leoa faz com os filhotes de leão? Protege. Instinto materno. É natural. Vou proteger a minha cria, vou proteger a minha prole, a minha descendência. Vou proteger, é normal, instinto materno. Mas chegou um momento em que ela não podia mais esconder o menino. Porque as pessoas passavam pelo palácio e viam a criança, ouviam o choro da criança.
entregou a seu filho nas mãos de Deus. Joquebede teve o controle de Moisés durante 3 meses, mas depois teve que confiar totalmente em Deus. Irmãos, o nosso controle é parcial, mas o controle de Deus é total. Sabe, irmãos? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente deve lançar os nossos filhos em ambientes inseguros. Não é isso que eu estou dizendo. Se você não se sente segura para mandar seus filhos para a escola, é um direito seu. É um instinto materno, é um instinto paterno, sim ou não? Sim, irmãos. Nós precisamos lutar para isso, para que a segurança nas escolas melhore e a gente se sinta mais seguro, mais segura, para a gente fique tranquilo. Mas, irmãos, acima de tudo, eu não quero aqui desconsiderar os nossos medos, mas eu quero encorajar você, acima de tudo, a colocar a sua confiança em Deus. Nesse momento de tão grande medo. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados enquanto dormem. A sentinela vai vigiar, o guarda vai vigiar, vai ter todo o aparato que precisa ter, mas acima de tudo, esse sistema humano pode falhar. E a nossa confiança está em Deus, que guarda a nossa vida. Ele diz ainda nesse texto do Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do homem poderoso. Assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que deles enche a sua aljava. Irmãos, a sua casa pode ter cerca elétrica, e é bom que tenha. É bom que tenha. O fato, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o fato da pessoa ter cerca elétrica em casa é uma falta de fé. Não, irmãos, é uma medida de segurança. Deus dá a você recurso para colocar uma cerca elétrica, câmera, monitoramento, que assim você faz. Deus dá a você condição, por que não fazer? Mas, acima de tudo, a nossa confiança está em Deus, que nos guarda, que nos vê dia e noite, que nos livra de todo mal. Sabe, irmãos, eu creio que existem livramentos que Deus fez ao longo da nossa vida. Ao longo, talvez, até dessa semana, na sua vida, você nem sabe. Talvez você não estaria nem aqui. Mas esse Deus tem guardado a mim e guardado a você. Salmo 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra fiel. 1 João 4, 18, no amor não há temor, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, qual é o maior motivo que eu preciso confiar em Deus? Porque Deus me ama. O amor de Deus é a fonte da nossa confiança em Deus. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Natural não estar preocupado. Natural buscar as medidas humanas que precisam ser feitas. Mas não se desespere, porque Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Irmãos, um detalhe importante que a gente precisa esclarecer aqui: a filha de Faraó, olha só como é que Deus usa as pessoas mesmo fora do olhar da mãe. A filha de Faraó seria uma pessoa que iria entregar o filho para poder ser morto pelo seu próprio pai, que decretou a morte dos meninos. Mas a filha de Faraó desceu para se banhar naquele rio Nilo, onde estava a criança à beira do rio, olhou para o menino, teve compaixão dele, e chamou e olhou e disse: esse menino é um menino hebreu, não é egípcio. Eu vou chamar uma das criadas então para poder cuidar desse menino. Irmãos, quem era a criada?
faz, como Deus cuida daquele que coloca a sua confiança em Deus. Irmãos, um detalhe importante, que quando a gente tiver um pouquinho de mais tempo, a gente vai estudar sobre isso, é que até mesmo nos desenhos animados, nos filmes infantis, a gente vê Joquebede colocando Moisés no cesto e lançando no rio, sim ou não? Você não vê isso? Se você vê a novela 10 Mandamentos, está lá. Joquebede coloca, vai ungir no cesto e colocar o menino lá e lançar no rio e jogar. Mas, irmãos, observe o detalhe do texto. Diz assim, versículo 3: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, lançou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. O que são os juncos? São folhagens, vegetações. Então, o que Joquebede fez? Joquebede não lançou o menino no meio do rio, no meio dos crocodilos. Joquebede lançou o menino no meio das folhagens, colocou o menino à beira do rio, na folhagem, na vegetação. E ali ele ficou na vegetação, à beira do rio. Então, apesar de muitos filmes trazerem essa ideia, mas o texto nos diz que ela colocou à beira do rio. Leia na sua versão. Versículo 3: pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos. No rio ou à beira do rio? À beira do rio. Então ela não lançou o filho dos crocodilos, ela colocou o filho nas vegetações à beira do rio. Mas aí, pastor, o nome de Moisés diz: das águas os tirei. Tirou das águas, irmãos, porque eram águas que estavam ali ao redor dele. Porque foi uma linguagem que nós poderíamos dizer, uma linguagem figurada, vai dizer: olha, foi do meio da beira do rio que eu tirei ele. Os irmãos entenderam? Então esse detalhe é importante para entender que ela também teve a sua prudência, ela confiou em Deus, mas teve também a sua prudência de colocar o seu filho num lugar aparentemente seguro. Mas deixar o menino à beira de um rio também era arriscado. Mas acima de tudo, ela confiou em Deus, mesmo que as coisas estejam fora dos seus olhos, mesmo que as coisas não estejam totalmente no seu controle, mas Deus usa pessoas para ver o que você não pode ver e cuidar daquilo que é nosso. Deus usou a filha de Faraó, uma pessoa improvável, para olhar o menino, para ver o menino chorando e ver e dizer: olha, esse menino é um hebreu. Versículo 8. Obrigado. Abrindo o cesto, versículo 6: abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias, para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. A moça foi chamar quem? Joquebede. Joquebede criou o seu próprio filho. Versículo 9: então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e darei um salário para você. Irmãos, mesmo que coisas e pessoas estejam fora do nosso alcance, Deus está cuidando de nós e traz de volta para nós tudo aquilo que é nosso. Amém? Você crê nisso? Amém. Mesmo porque, sabe por quê, irmãos? A gente não tem condições, humanamente falando, de estar o tempo todo olhando nossos parentes, olhando nossos filhos. Algum momento você vai ter que sair para trabalhar. Em algum momento ele vai ter que sair. Sabe? A gente fala dos filhos pequenos e grandes também. Sabe? Nós temos a preocupação humana, mas é necessário que a gente entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus está cuidando da nossa casa, da nossa família. Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, foi o que Joquebede fez. Lançou o menino nas mãos do Senhor. Não lançou no rio, mas lançou nas mãos do Senhor. E colocou a sua confiança em Deus. E Deus providenciou para que o curso da história fizesse com que o menino voltasse novamente para os seus braços. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 38, para a gente terminar, chamar os irmãos do ministério. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, que a sua fé possa ser renovada pelo Senhor. Nós precisamos do máximo possível de segurança nas nossas escolas, na nossa casa. O máximo de segurança que você puder ter na sua casa, tenha.
Se Deus te dá recurso para isso, tenha o máximo de segurança na sua casa, na sua família, para os seus filhos. Mas não deixe que isso mine a sua fé. Não deixe que isso neutralize a sua confiança em Deus. Porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. O nome do Senhor é a arma poderosa para diante do medo que nós passamos e nós viemos a ter. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e a colocar a sua família, a sua vida diante do Senhor. Nós clamamos a Deus para que mais políticas públicas de segurança possam efetivamente ser implementadas em nossa sociedade. Mas da mesma forma como nós queremos mais vigilância, nós queremos que o Senhor cada vez mais aumente a nossa fé. Porque o que vence, meu irmão, esse mundo é a nossa fé. É a nossa confiança em Deus. É natural nós termos medo. Medo do amanhã. Medo do porvir. Medo do que vai acontecer. Quem sabe você entrou aqui cheio de medo. Eu tenho medo desse problema que eu estou passando na minha família. Eu estou com medo de não conseguir pagar essa dívida. Eu estou com medo de não conseguir resolver esse problema. Eu estou com medo. Eu tenho insegurança, eu sou uma pessoa insegura. Deus está falando com você nessa noite. Eu tenho medo do que vai acontecer com os meus filhos. Eu tenho medo do que vai acontecer para frente. Eu não sei o que vai acontecer. Deus está falando com você. Não temas. Deus está dizendo para você nessa noite, não temas. Ele está no controle da sua vida. Se você chegou aqui, quantos medos você já passou e você já viveu? Quantos livramentos de morte você já teve? Se não fosse a mão do Senhor, o que seria de você? O que seria de nós? Deus está dizendo para você, não tenha medo. Deus vai providenciar para você o remédio. Deus vai providenciar para você o tratamento. Deus vai providenciar para você o calmante. Se faltar, Ele vai te acalmar. Deus vai providenciar tudo o que você precisa. Confie no Senhor. Tema a Deus. Obedeça ao Senhor. E Ele estará cuidando de você. Eu quero convidar você que, se porventura você está com medo, você que quer vencer o medo, você que quer colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, Senhor, me dê mais fé, me dê mais confiança. Eu apresento o meu medo e eu sou o primeiro a estar aqui colocando a minha vida diante do Senhor. O Senhor conhece os meus medos, mas eu apresento todos eles diante do Senhor nessa noite. Quero convidar você a ficar de pé. Você que quer apresentar os seus medos, as suas inquietações, as suas aflições. Pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo que aconteça alguma coisa com os meus filhos na escola. Você tem todo o direito de se preocupar, de exigir, de cobrar, de querer o melhor para os seus filhos. Mas saiba de uma coisa, existe um Deus que está cuidando deles. Enquanto Ele dorme, enquanto você dorme, Ele está cuidando, Ele está batalhando. Aos seus amados Ele os dá enquanto dorme. Ele está cuidando de você. Eu quero convidar você, fique de pé, em nome de Jesus. Com isso você vai estar dizendo, Senhor, eu estou apresentando os meus medos diante do Senhor. E quando você fica de pé, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. E eu peço ao Senhor que o Senhor tire esse medo. Que o Senhor me dê segurança, que o Senhor me dê paz. O Senhor nos dá a paz que o mundo não nos dá. A paz que excede todo entendimento. E essa paz nos faz lançar fora todo medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós confiamos no Senhor. Nós amamos o Senhor. E sabemos que Ele cuida de nós. Da mesma forma como Deus tinha um plano na vida de Moisés, e ele poderia ter morrido naquele decreto, morrido na mão das parteiras, morrido à beira do rio. Deus guardou a vida daquele menino, e o Senhor está dizendo para você também nessa noite, Deus está guardando o seu filho, Deus está guardando a sua filha, Deus está guardando o seu bebê, Deus está guardando a sua filha, independente da idade que tenha. Deus está guardando, porque Deus tem um propósito na vida do seu filho e da sua filha. Da mesma forma como Deus guardou a vida de Moisés, nós cantamos aqui que a tua presença me atraiu,
E essa experiência quem viveu foi Moisés, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. E Deus atraiu Moisés através da sarça e disse: olha, você vai libertar esse povo que você veio dele, esse povo que sofreu, você nasceu desse povo, você veio desse povo, você vai libertar esse povo. E foi assim que Deus usou a vida de Moisés, que tinha tudo para morrer, mas Deus preservou a vida dele. Meu irmão, quantos medos nós vivemos na pandemia, e você está aqui. Coloque o seu medo diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor nessa noite. Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua família diante do Senhor.
escolas, Pai, diante do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando, que as políticas públicas, ó Deus, possam funcionar, mas que acima de tudo, Pai, o Senhor possa estar nos guardando, porque a nossa confiança, Pai, está no Senhor, acima de tudo, acima de todas as coisas. Cremos que há um Deus dos céus e que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege, porque o Senhor tem um plano e um propósito em nossas vidas. Pai, nos dê uma boa semana, nos guarda, nos livra de todo o mal, nos tira o medo, nos cura do medo, não nos deixe para o medo nos paralisar. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, em nome de Jesus. Só em ti confio.